Olá, senhores alunos. Hoje, na nossa aula de funções exponenciais, eu vou explicar a vocês como é que são os gráficos das funções exponenciais. E depois, a partir desses gráficos das funções exponenciais, mostrar a vocês como é que se resolve inequações exponenciais. Então, preste bastante atenção. Para vocês bem entenderem os gráficos das funções exponenciais, eu vou dividir o caso em dois. Em primeiro lugar, quando a base for maior do que 1. Por exemplo, eu estou ressaltando aqui para vocês a função exponencial y é igual a 2 elevado a x. E aí, eu vou separar aqui dentro dessa nossa tabela os valores menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, que eu vou colocar no lugar do x para verificarmos como é o comportamento do gráfico da função exponencial. Então, no lugar do x, em primeiro lugar, eu vou escrever menos 2. Então, eu tenho que fazer 2 elevado a menos 2. Quando esse expoente é negativo, basta você pegar esse numerador e escrever no denominador com o sinal do expoente positivo. Teremos 1 sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1 quarto. Então, eu sei que quando x é igual a menos 1, o y é igual a 1 quarto. Então, quando x é igual a menos 2, o y vai ser igual a 1 quarto. Aqui é o primeiro ponto por onde esse gráfico da função exponencial vai passar. Para descobrir outro ponto, eu vou colocar x igual a menos 1. No lugar do x colocando menos 1, eu vou ter 2 elevado a menos 1. Quando o expoente é negativo, passa esse numerador para o denominador, e ele vai ficar 1 sobre 2 elevado à primeira, que é meio. De novo, quando x é igual a menos 1, o y é igual a meio. Então, quando x for igual a menos 1, o y vai ficar igual a meio, e eu obtenho aqui o nosso segundo ponto. Agora, eu vou experimentar x igual a zero. Se o x for igual a zero, nós vamos ter 2 elevado a zero. E nós sabemos que qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, quando o x for igual a zero, o valor do y vai ser igual a 1. Então, vai estar exatamente aqui. E agora, eu vou substituir o x por 1. Se o x for igual a 1, vai ficar 2 elevado à primeira, que é igual a 2. Então, quando x é igual a 1, o y é igual a 2. Quando x é igual a 1, o y aumenta lá para 2. Pronto, esse é outro ponto. E quando x for igual a 2, vai ficar 2 elevado ao quadrado, aumenta mais ainda, vai para 4. Então, quando x é igual a 2, o y vai subindo, sobe, sobe até chegar no 4. E aqui eu encontro mais um ponto por onde esse gráfico da exponencial vai passar. E, de novo, nós vamos pegar esse valor aqui, colocar no lugar do x, então deveremos ter 2 elevado à terceira, que é igual a 8. Então, quando x é igual a 3, o y é igual a 8. Quando x é igual a 3, o y sobe até lá em cima e vai bater no 8, encontrando mais um ponto. O gráfico dessa exponencial, quando a base for maior que 1, vai passar por todos esses pontos laranja. Repare, então, a curva que ela vai formar. Essa é a curva chamada de curva da exponencial quando a base for maior que 1. O que é que eu queria que você reparasse? Eu queria que você reparasse algumas coisas que é muito importante você saber. Por exemplo, diga para quem perguntou que o domínio dessa função seriam todos os reais. Deixa eu lembrar para você o que é domínio. Domínio são os números que você pode colocar no lugar desse x. Ele está dizendo que no lugar do x, você pode colocar qualquer valor, seja ele negativo, ou zero, ou positivo. Mas, se você substituir o x por qualquer número real, a sua imagem, ou seja, o seu valor, vai ser sempre um valor que é real, positivo, e ele nunca vai ser igual a zero. Repare, então, que essa linha ela vai deixando, vai abaixando, e vai chegando bem perto desse eixo do x, mas ela nunca vai chegar a ser igual a zero. Sempre será positiva e nunca será igual a zero. E essa função aqui, você percebe que ela é estritamente crescente. À medida que o x aumenta, o y também vai aumentar. De tal forma
que quando você encontrar pela frente esta inequação, onde você tem duas potências de mesma base, você pode cortar essas bases e escrever isso daqui com esse sinal sendo conservado. Se aqui é o sinal de maior, conserva o sinal de maior e escreva assim, x maior que y. Vou repetir, por essa função, quando a base for maior que 1, ser estritamente crescente, quando você estiver diante de uma inequação, cortam as bases iguais e conserva esse sinal da desigualdade. Pronto. É isso tudo o que você tem que saber para gráfico da função exponencial quando a base for maior que 1. Mas, e quando a base estiver entre 0 e 1? Quando a base estiver entre 0 e 1, também nós vamos montar aqui uma tabelinha para colocar esses valores para y igual a meio elevado a x. Reparar que meio é 0,5, 0,5 está entre 0 e 1. E eu vou experimentar os mesmos valores que eu experimentei no slide anterior para verificar agora o comportamento desse gráfico da função. No lugar do x, eu vou colocar menos 3. Se no lugar do x eu colocar menos 3, vai ficar meio elevado a menos 3. Como esse expoente é negativo, debaixo dele tem uma fração, basta inverter essa fração e esse sinal do expoente vai também ser invertido. Então, no lugar de meio, eu escrevo 2, no lugar de menos 3, eu escrevo mais 3. E 2 elevado à terceira é 8. Ou seja, quando x é igual a menos 3, o valor do y é 8. Quando x é igual a menos 3, o y vai lá em cima, ele vai ser igual a 8. Este é o primeiro ponto por onde esse gráfico dessa exponencial vai passar. Vamos agora experimentar o x igual a menos 2. Se no lugar do x você colocar menos 2, vai ficar meio elevado a menos 2. Quando isso aqui for negativo e debaixo dele tiver uma fração, inverta a fração e inverta também o sinal. Se aqui é menos 2, gira mais 2. 2 elevado ao quadrado dá 4. Quando x é igual a menos 2, o y é igual a 4. Quando x for igual a menos 2, o y vai cair aqui pela metade. Vai cair, então, ao invés de 8, cai pela metade, que é 4. Eis aqui mais um ponto. Continuando. No lugar do x, agora eu escrevo menos 1. Meio elevado a menos 1. Se esse negativo estiver em cima de uma fração, inverta a fração e troca o sinal desse expoente. 2 elevado à primeira, que é 2. Então, eu digo que quando x é igual a menos 1, o y é igual a 2. Quando x é igual a menos 1, o y é igual a 2. Cada vez mais, esse ponto está descendo, está assumindo cada vez valores menores. Olha agora quando o x for igual a 0. Vai ficar meio elevado a 0. Ora, nós todos sabemos que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, quando x é igual a 0, o y vai ser igual a 1. E quando o x for igual a 1, vai ficar meio elevado à primeira, que é o próprio meio. Então, quando for igual a 1, vai descer ainda mais ainda, vai dar igual a meio. E quando for igual a 2, vai ficar meio elevado ao quadrado, que dá 1/4, que é menorzinho ainda. Quando x é igual a menos 2, menorzinho ainda, vai ficar igual a 1/4. Pronto. O gráfico vai passar por todos esses pontos laranja. Eis o gráfico aqui dessa função, que é o gráfico da função exponencial, quando a base estiver entre 0 e 1. E, de novo, o que é que você tem que ler desse gráfico aí? Se o examinador perguntar, você pode dizer, esse daí é o gráfico da função exponencial quando a base estiver entre 0 e 1. O domínio é o real, ou seja, no lugar desse x, eu posso colocar qualquer número, seja ele negativo, 0 ou positivo. E se você colocar qualquer número daqui, o valor de meio elevado a x sempre será um valor real, positivo e nunca vai ser igual a 0. E essa função, ela sempre decresce. Então, ela é uma função estritamente decrescente. Portanto, quando você estiver diante de uma inequação exponencial, quando você estiver diante de uma inequação exponencial, faça o seguinte, olha lá, quando você estiver diante de uma inequação exponencial, se essa base estiver entre 0 e 1,
Se essa base estiver entre 0 e 1, esse sinal você deverá trocar. Repare que aqui o sinal é de maior, do lado de cá o sinal é menor. O sinal inverteu. Por que que inverteu? Porque quando a base estiver entre 0 e 1, esse sinal da desigualdade você deve inverter. Pronto. Isso é tudo que você tem que saber a respeito da parte de gráfico. E se você entendeu a parte de gráfico, fica muito bom para que você faça os exercícios que vão terminar essa nossa aula de hoje explicando como é que você faz para resolver inequações exponenciais. Vamos lá. Chega alguém e pergunta para você, resolva para mim essa inequação. Diga para ele, bom, eu vou resolver essa inequação baseado naquilo que eu aprendi de equações exponenciais, onde eu tento colocar ambos os lados na mesma base, e também baseado naquilo que eu acabei de aprender nos 2 slides anteriores. O que eu fiz foi o seguinte, se colocar na mesma base, no lugar desses 125, repare que eu vou escrever 5 elevado à terceira. De fato, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, no lugar de 125, eu escrevo 5 elevado à terceira. Vou dizer para o meu examinador que esse 3 com esse 2x, eu vou agora multiplicar. Então, na próxima linha, eu vou pegar esse 3, multiplicar com 2x, ficou 5 elevado a 6x. Se você perguntar para mim se eu gostei do que está escrito, eu vou dizer a vocês que sim, porque aqui a base é 5, aqui também a base é 5. Então, eu estou diante de uma função exponencial de base maior do que 1. E quando a base for maior que 1, pelo que eu aprendi hoje, essa função é estritamente crescente. Então, eu vou fazer o seguinte, vou cortar esse 5 com 5, e como a base é maior que 1, esse sinal eu vou conservar. Então, na linha de baixo, eu vou escrever 10x mais 4, conservando maior do que 6x. Pronto. Então, cortei. Como a base é maior que 1, esse sinal eu vou conservar. E vou fazer essa conta. Pego o 6x, passo para o lado de cá, vai ficar 10x menos 6x, vai ficar 4x. Passo o 4, vem para cá, menos 4. Esse 4 está multiplicando o x, vem para cá dividindo, então vai ficar menos 4 dividido por 4, menos 1. Pronto. Essa é a resposta que eu devo dar dentro da parte da inequação. Repare, então, que a inequação exponencial ela é muito parecida com a equação exponencial. A única coisa que você tem que tomar cuidado é observar se a base é maior que 1 ou se a base estiver entre 0 e 1. Talvez o que você está querendo me perguntar é o seguinte, tudo bem, se a base for maior que 1, eu conservo o sinal. Se estiver entre 0 e 1, eu inverto o sinal. E se a base for negativa? Não tem função exponencial com base negativa. Então, não precisa nem se preocupar com isso. Tudo bem? Vamos em frente. Olha agora para esse exercício daqui, ó, tá? Pronto. Nós estamos diante de uma inequação exponencial. Vou de novo dizer para o examinador, eu vou fazer isso daqui baseado no que eu aprendi em equações exponenciais e naquilo que eu aprendi no início dessa aula de hoje. Ou seja, eu vou tentar colocar, em primeiro lugar, tudo isso aqui na mesma base. Olha aqui uma coisa. Então, na próxima linha, eu vou escrever assim. 1/3 de x ao quadrado mais 2, que eu repito, 1/3 de x ao quadrado mais 2. Só que do lado de cá, no lugar de 1 sobre 27, eu escrevo 1/3 elevado a 3. Claro, porque 3 elevado à terceira é igual a 27. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. Esse 3 com esse x, eu vou multiplicar. Se eu multiplicar 3 vezes x, vai ficar 3x. Pronto. Chegando aqui, aqui está uma coisa que eu gostei. Olha aqui que eu gostei. Eu estou com a base igual a 1/3 e a base aqui também igual a 1/3. Se as bases são iguais, eu vou cortar. Mas não sei antes verificar o seguinte, que nesse caso, a base ele está entre 0 e 1. Se a base estiver entre 0 e 1, esse sinal aqui deve ser invertido. Então, na linha de baixo, como a base está entre 0 e 1, eu vou escrever x ao quadrado mais 2, x ao quadrado mais 2. Aqui é menor ou igual, eu escrevo maior ou igual. Eu inverti esse sinal com esse. Por quê?
eu vou fazer essa inversão sempre que a base estiver entre 0 e 1 e o 3x completa a linha. Pronto. Repare que isso aqui está realmente caminhando para uma inequação do segundo grau. Pega esse 3x, passa para o lado de cá, então nós vamos ter x ao quadrado menos 3x mais 2 maior ou igual a zero. Inequação no segundo grau, uma coisa que nós aprendemos há uns meses atrás. Na realidade, você aprendeu isso aqui lá no ensino fundamental. A primeira coisa que você vai fazer é igualar a zero para achar as raízes, que no caso são iguais a 1 e 2, e dizer para o examinador, senhor examinador, se fosse do primeiro grau, isso aqui seria uma reta, mas é do segundo grau, isso aqui é uma parábola. Como antes de x ao quadrado é positivo, é uma parábola de boca para cima, cortando o eixo do x nas raízes, que são 1 e 2, que eu encontrei através da fórmula de Bhaskara. Aí eu sei o seguinte, quando esse gráfico estiver para cima do eixo do x, ele é positivo, quando ele estiver para baixo do eixo do x, é negativo. E o que ele quer? Ele quer que a parábola seja maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero é positivo. Então, é positivo do lado de cá e é positivo do lado de cá. Isso daqui não me interessa. Isso aqui não me interessa, já saiu, aqui é negativo. Só me interessa essa parte e essa parte. Então, agora, é só não errar na resposta. Serve qualquer x pertencente ao real, tal que o x é menor ou igual a menos 1, ou se não, o x é maior ou igual a 2. Pronto. Tá aí, então, gente, como é que nós resolvemos a parte de inequações. Então, estou aqui finalizando realmente essa nossa aula. Eu gostaria que, se vocês tiverem alguma dúvida em algum desses slides, que vocês utilizem a melhor qualidade da videoaula, que é a possibilidade da repetição exaustiva até você entender muito bem. Mas eu gostaria que vocês entendessem como é que é o gráfico, quando a função exponencial tem base maior que 1, quando a função exponencial tem base entre 0 e 1, e o que você tira daí para você resolver com tranquilidade a parte de inequações exponenciais. Vá lá, sente, revise e faça mais exercícios e a gente encontra na próxima aula para resolvermos problemas envolvendo equações exponenciais. Até a próxima.